Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto com o Gustavo Bozetti, nas quintas-feiras, em nome de Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Gustavo Bozetti, que é o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, que hoje vai destacar um tema que, fiquei sabendo agora há pouco, que foi solicitado pelo Bruno César Arostegui, nosso colega aqui que faz a parte técnica do programa. Viver uma vida pautada em virtudes. Eis a questão. E aí, Bozetti, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rita? Bom dia. Bom dia, Bruno. Encontrei o Bruno na semana passada, na sexta-feira, né, Bruno? E aí o Bruno disse, cara, eu curto os teus comentários. Eu disse, Bruno, se quiser sugerir. E aí o Bruno sugeriu, eu gosto do estoicismo. Ô, Bruno, parabéns, não são todos os jovens com a tua idade que falam sobre conhecimentos tão profundos. 18 anos, Bruno? 19? 20 já? 20 Tá anos, velho, Bruno. Que joia. Olha, o Bruno faz acreditar que a próxima geração pode vir forte aí, Bruno. Parabéns, porque o estoicismo foi uma filosofia que foi fundada no ano 300 a.C. por um pensador chamado Zenão, e que impactou a vida de muitas pessoas. Muitos seres humanos vivem até hoje sob os princípios e os valores do estoicismo. E eu quero citar dois pensadores estoicos com uma distância muito grande de condições. Isso aqui é fundamental para mostrar como pessoas que vivem em extremidades, né? Tanto pessoas muito ricas, abastadas, quanto pessoas muito pobres, podem viver sob o estoicismo. Eu quero citar dois pensadores estoicos, um deles, Marco Aurélio, que talvez tenha sido um dos principais imperadores de Roma, que ele foi considerado um grande imperador romano porque ele vivia justamente sobre os princípios cardeais, os valores cardeais de caráter do estoicismo, que são 4, vou citar eles aqui. O primeiro deles, justiça. O segundo, sabedoria. O terceiro, temperança. E o quarto, fortaleza, força. São 4 virtudes que todo ser humano deveria focar e desenvolver ao longo da sua vida. Vamos repetir aí, quais são Vou os repetir. 4? Justiça, força, sabedoria ou prudência e temperança. Né? O que é temperança? É dosar as coisas da vida, as benesses da vida. E esses princípios são derivados dos grandes filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Que inclusive alguns pensadores questionam a existência de Sócrates ou não, mas Marco Aurélio foi um imperador romano que viveu a sua vida entre essas 4 virtudes grandes. Eu quero citar um outro pensador também estoico chamado Epicteto, que foi um escravo, que conquistou a sua alforria durante a sua jornada e que também, depois que ele conquistou a sua liberdade, ele continuava pregando os princípios estoicos, que são essas 4 virtudes cardeais. E aí eu me peguei, Bruno, Rita e Ricardo, queridos ouvintes, pensando sobre as extremidades que nós vivemos atualmente. Nós temos pessoas, aqui eu falo de forma metafórica, é importante deixar claro isso, mas nós temos imperadores e escravos. Imperadores que são aqueles que vivem em condições interessantes, que muitas vezes têm boas condições financeiras e que muitas vezes não vivem sob esses valores do estoicismo, e também temos algumas pessoas escravizadas pelo mundo moderno e que também em algum momento têm dificuldade de viver sobre esses princípios, essas virtudes cardeais. Quem sabe a nossa humanidade não ficaria muito melhor se todos, não importa se imperadores ou escravos, vivêssemos sobre essas 4 grandes virtudes. Repito elas, justiça. E o conceito de justiça ele é complexo, porque muitas vezes o que é justo para um não é justo para outro. E por isso existe a nossa Constituição para dirimir essas dúvidas, né? As questões da força. Nós percebemos uma sociedade fragilizada. Conversava há pouco aqui com um pessoal
na antessala, sobre essa geração que está vindo. A gente percebe que é a geração do nem, inclusive já foi motivo de comentário aqui do Dr. Marcelo Moreno, que é uma geração que muitas vezes não quer nem estudar e não quer nem trabalhar e que não está acostumada a lidar com frustrações. A questão da sabedoria, da prudência, da cautela, é fundamental que o ser humano sábio saiba se comportar. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento. Costumo dizer que sabedoria, inteligência é saber que tomate é uma fruta. Agora, sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas não sabem usar o conhecimento, né? Então, e a temperança é dosar as benesses da vida. Tem pessoas que se vislumbram, se iludem por um excesso de vaidade, acabam colocando os pés pelas mãos, muitas vezes, na vida, e perdem a qualidade de vida. Então, a reflexão de hoje é, se conseguíssemos construir... Eu sou um sonhador, eu sou um otimista, eu acredito sim que nós conseguimos reverter a situação atual. Se conseguíssemos fazer com que a nossa humanidade desenvolvesse, vivesse sobre esses 4 princípios cardeais aí, acredito que teríamos um mundo um pouco melhor, né? Eu acho que a gente começa por cada pessoa tentando encontrar ali, né, na sua vida, o que está... Exato. O que não está, talvez, tão equilibrado, tentar equilibrar, enfim, mas se perceber, né? Antes até do que perceber no outro, talvez. Na minha opinião, essas virtudes deveriam ser desenvolvidas nos jovens. Por isso eu admirei tanto, Bruno, a tua sugestão, e que fica aqui uma homenagem a todos os jovens que têm uma mente que nem a tua aí. O Bruno é um batalhador, entende? Ele tem outras atividades profissionais, além daqui da rádio, então a gente admira muito isso, porque a gente percebe que pessoas que seguem o exemplo do Bruno estão seguindo e estão se fortalecendo para... os frutos disso virão, podem ter certeza. Então, orgulho, parabéns, Rádio Independente, por ter um profissional desse calibre aí Bruno, com vocês, hein? Show de bola. Moral, Bruno. Mas é legal, Bruno. é isso aí. Justamente na semana em que o Dr. Moreno falou sobre a geração mimimi, a geração neném, que não trabalha, nem estuda, e que muitas vezes fica reclamando, eu acho que é importante que a Rita fala. E aí não é o Ricardo, não é a Rita, não é o Gustavo Bozetti. Eu acho que o ser humano como um todo, ele é mais fácil ele olhar o outro e ver o erro no outro do que ver dentro de si. E isso é importante. Ok, a gente vai ver o erro no outro, mas a gente tem que olhar para dentro também e fazer essa autoanálise. E talvez a justiça é o mais complicado de tudo isso que você falou, Bozetti. Porque, como você falou, a justiça para uma pessoa é uma, para outra é outra. Não é porque um tá errado, um tá certo, são questões de valores, né? Eu gosto sempre de fazer aqui análise pro futebol. Pega um técnico de futebol, quanto torcedor vai achar que ele não tá fazendo justiça, ele tá colocando um jogador lá que tá jogando menos que o outro? Pro técnico, ele tá avaliando vários fatores dentro de uma empresa. Nem sempre as pessoas vão concordar que tal pessoa seja colocada ali na frente para um cargo de liderança, sendo que talvez tenha outros. Ou quando chega uma pessoa de fora e é colocada num cargo de liderança e daqui a pouco tem pessoas ali dentro que estejam almejando aquele posto. Mas é o gestor da empresa que tem que olhar e saber, olha, acho que essa pessoa está indo bem aqui, mas é aqui o lugar dela. Se eu tentar mudar, não vai dar certo. Então, a questão da justiça talvez é o mais complicado. Agora, a gente sabe que tem muita gente que não se preocupa muito com justiça. Aí é o problema, né, Bozetti? Porque daí a pessoa ela vai estar fazendo talvez para o melhor para ela, o melhor para o outro, sem pensar na justiça. A gente sabe que tem muito disso também. Tem muito disso, e a questão da justiça, inclusive, muitas vezes ela tem as variantes dela que são complexas. Por exemplo, é justo os seres humanos que ocupam a mesma posição receberem o mesmo salário? Alguns entendem que é justo. Agora, outros entendem que não é justo, porque um, ocupando a mesma função que outro, ele é mais produtivo, e por ser mais produtivo, na cabeça dele entende que ele mereceria algum tipo de recompensa, reconhecimento diferente. E aí, muitas vezes, naquele nível não se consegue se esclarecer o que é justo e o que não é justo, e por isso se busca uma esfera superior. Por isso existe na justiça a primeira instância, a segunda instância, porque nem sempre aquilo que é definido na primeira instância se confirma na segunda instância. E é complicado porque nós percebemos, inclusive, o nosso próprio sistema judiciário interpretando de forma diferente uma decisão, uma sentença, né? Então, é um assunto complexo.
isso que nós temos que ter muita prudência e cautela, usando outras virtudes, para implementar, em especial nas nossas empresas. Agora, o sentimento de fazer justiça, e eu cito aqui porque Marco Aurélio, por exemplo, ele participou de uma grande pandemia, o que alguns dizem que foi a primeira grande pandemia da história, a pandemia a pandemia antonina, e ele, num determinado momento, ele não se preocupava tanto com a sua própria saúde. Inclusive, Marco Aurélio, imperador romano, morreu nessa pandemia por causa desse vírus. Ele se preocupava mais com a saúde do povo, porque morreram 5 milhões de pessoas na Roma antiga, e ele não estava preocupado com a sua própria saúde. Ou seja, ele conseguiu ter um desprendimento tamanho que ele estava preocupado com a saúde das pessoas. Ele disse, olha, eu estou morrendo, mas tem muito mais pessoas sofrendo muito mais do que eu, e essas merecem ser cuidadas. E a gente percebe que muitas vezes tem imperadores que pensam apenas no seu próprio umbigo e se servem de tudo e de todos. Então isso é complicado, e esse equilíbrio é fundamental para que a gente consiga ter uma vida mais sábia, né? Sabedoria talvez seja uma das principais virtudes do ser humano, né? Mais um assunto aí pra gente. Poderia ficar por horas falando, né, sobre, mas a gente pode ficar refletindo e conversando também a respeito dos assuntos do Bosetti. Aliás, tem muita gente que faz isso, viu, Bosetti? Precisa ficar na escuta para saber qual é o tema, para já dar uma pesquisada e falar sobre. Feliz. Esse é o objetivo, né, Rita? Fazer esse tipo de provocação e trazer esse tipo de reflexão. Pouco tempo que a gente tem aqui para comentar, e o objetivo é disparar alguns gatilhos aí para que as pessoas continuem pensando, né? E a gente tem feito isso ao longo da vida. Eu acredito que, de alguma forma, nós estamos contribuindo com a formação de pessoas que saibam pensar, que tenham mais clareza. Por isso a minha homenagem aqui ao Bruno. Fiquei feliz demais, Bruno, naquela sexta-feira quando te encontrei lá e a gente bateu um papo de alto nível. Parabéns. Valeu, Bosetti. Grande abraço. Valeu, um grande abraço. Bom restinho de semana. Obrigada, Gustavo Bosetti.